Olá, amigo ou amiga. O tema do nosso vídeo de hoje vai ser 10 dicas para cuidar de filhotes de cães. Só que antes, eu peço que você curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal, certinho? Então, manda rodar a vinheta, Bobinha. Roda a vinheta. Dr. Williams Volkart. Então, pessoal, esse aqui é o filhotinho da casa, é o Bob. Ele tem 6 meses de idade. Então, eu fiz esse vídeo justamente para passar para vocês algumas dicas para ajudar vocês a entender melhor esses primeiros meses, o que vocês podem fazer para que o animal de vocês possam crescer forte, saudável, brincalhão, né? E ao mesmo tempo também que isso possa de certa forma trazer alegria para vocês ter um filhote. Então eu resolvi fazer 10 dicas importantes aqui que vai ajudar vocês a entenderem melhor como cuidar dos filhotes, certinho? Então vamos começar. Então, pessoal, a primeira dica que eu quero falar para vocês é a questão do planejamento. Então, antes de ter um cachorro, né, um filhote de cão, vocês têm planejamento. O que seria esse planejamento, doutor? Tem que ter uma caminha para ele, tem que ter os comedouros, o bebedouro, um local fresco, tem que saber se você vai ter tempo para dar atenção para esse animal, você vai ter tempo para brincar. Então, tudo isso é um planejamento, né? Você saber se você tem condição tanto de estrutura quanto também condições psicológicas, né? Ou seja, você ter um tempo, né? Você ter como saber aproveitar, porque não vai adiantar nada você querer ter um animal só por ter, para deixar o animal trancado, o animal não ter um espaço, o animal não conseguir interagir, entendeu? Então é muito importante isso, né? Você, antes de ter um animal, você avaliar toda essa questão estrutural, né? Você, sua família também, né? Se você tem filhos, se seus filhos gostam de cachorro, sua esposa gosta de cachorro, seu marido gosta. Então, todas essas questões são importantes antes de você buscar ter um filhote. Então, prestem atenção. Essa é a primeira dica. Segunda dica. Caso você tenha algum outro cachorro e você quer colocar um filhote. Em relação a isso, vocês não tendem a ter tanto problema, porque os cães geralmente são animais muito sociáveis, então acabam não tendo tanto problema assim. O gato já é diferente, né? O gato, muitas vezes ele acaba rejeitando, muitas vezes, um animal novo, né? Então eles acabam não gostando, já que o gato é muito mais territorialista, né? Ao contrário do cão, que ele é mais sociável. Com o cão vocês não tendem a ter tanto problema. Já o gato, realmente, vocês já podem ter esse problema. Mas com o tempo, vão se adaptando, né? Vão se interagindo. Devagarzinho, um vai lá começando a entrar no espaço do outro. E as brigas, elas tendem a diminuir com o tempo. Mas é bom ficar sempre atento logo nas primeiras semanas, já que pode ter muito conflito se tratando de felinos, diferente dos cães. Terceira dica, é importante você ter uma plaquinha de identificação no seu animal. Mas por que, doutor? Como assim uma plaquinha? Porque quando você coloca a coleira, você bota a plaquinha lá com o nome do animal, você coloca ali você pode botar o seu endereço, então um telefone. Por quê? Vai que esse animal ele foge, né? Ele vai para a rua e você não consegue encontrar ele. Aí muitas pessoas já colocam avisos, né? Meu animal sumiu. Ainda mais animais jovens que ainda são mais curiosos, querem explorar o mundo. Às vezes eles acabam saindo uma porta um pouco aberta, foge. Aí você acaba tendo dificuldade para achar. E se você tiver uma plaquinha com essa identificação, ou um endereço, ou um telefone, uma pessoa que encontra aquele animal, ela vai ter meios de como conseguir localizar você ou então entrar em contato com você. Então é uma forma interessante. Outra questão também são dos microchips, né? Os microchips também podem ajudar também nesse sentido. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre o microchip, procure um veterinário da região de vocês, que ele pode tanto instalar esse microchip e ele vai passar mais algumas informações de como que isso pode ajudar
você também nessa questão. Quarta dica, a questão do calendário de vacinação e vermifugação. Então, se você tem um filhote, você tem que estar atento às datas, né? Porque você já tem que ver, o animal já tem pelo menos 2 meses de vida, então você já tem que iniciar esse protocolo de vacinação, que a primeira vacinação no animal é a polivalente, né? Onde você tem que aplicar a vacina onde protege o animal contra sinomose, parvovirose, leptospirose, hepatite infecciosa canina, influenza, entre outras doenças. Então, essa vacina é muito importante logo nos primeiros meses de vida. Elas são 3 doses, que é aplicada no próprio veterinário. E tem também a questão da vermifugação, que é importante. Eu tenho até um vídeo que eu falo de vermifugação, que eu vou deixar aqui no final. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre vermifugação, assistam esse vídeo que ele vai sanar todas as dúvidas de vocês. Outra questão também é sobre o uso, né, de carrapaticidas também, né, para evitar pulga e carrapatos também, que deve ser utilizado também logo a partir dos 2, 3 meses de vida nos filhotes. Então é importante também utilizar, principalmente vocês que moram em áreas que tem muitas pulgas e carrapatos. Quinta dica, a questão da adaptação, né, para fazer xixi e cocô. Logo nos primeiros meses, vocês vão observar que o animal ele vai ter essas dificuldades, né? Muitas vezes ele vai fazer xixi ou dentro de casa, ficar fazendo xixi muitas vezes no seu sofá, na sua cama, mesma coisa o cocô. Por quê? Porque ele ainda não conseguiu associar qual é o local certo e ele vai precisar da sua ajuda. Então você vai ter que estar sempre também orientando ele qual é o local certo para ele estar fazendo suas necessidades. Eu digo, claro, né, você ser agressivo com o animal, né, mas buscando orientar de uma forma assim que ele consiga entender, né, uma comunicação com ele, para que ele consiga associar qual é o local certo, ou seja, observar quando ele está querendo fazer cocô, levar ele para o local que vocês querem que ele faça. Ao mesmo tempo, né, muitas vezes premiar ele com brinde quando ele faz xixi ou cocô no lugar correto. Então, é um ponto interessante, porque logo nos primeiros meses pode ter certeza que vai ter dificuldade, ele não vai ficar acertando os locais, ele vai fazer xixi, cocô em diversos pontos da casa, então isso é natural. Então, caso isso aconteça, não precisam ficar desesperados, nervosos, achando que é um problema do animal. Isso é natural nos primeiros meses de vida. Então, amigo ou amiga, se você está gostando desse vídeo aqui até o momento, não esqueça de deixar o seu like. E aproveite e comente abaixo aí, dando algumas sugestões de algum tema interessante que você gostaria que eu abordasse nos próximos vídeos. Certinho? Então, bora lá! Sexta dica, pessoal, em relação aos passeios. O passeio ele só pode ser feito depois desse período, né? O animal já estiver vacinado, estiver vermifugado. Aí você pode levar ele para a rua. Antes disso, não é recomendado levar o animal para a rua, porque ele vai correr riscos de adquirir doenças, já que o ambiente externo é um ambiente que você não tem controle. Então, fique atento a isso. Já o ambiente interno você pode ter controle. Eu tenho vídeos aí sobre limpeza de ambiente, né, para proteger doenças de sinomose, para proteger de doenças como a sinomose, como a parvovirose. Caso você não tenha assistido, assistam depois, que são dicas muito interessantes que ajudam você a cuidar do seu ambiente, da sua casa, para evitar que o seu animal adquira essas doenças. Então, em relação a passeio ainda, você tem que fazer o quê? Sempre que você for levar o animal para a rua, você tem que ter uma guia com a peitoral, porque dessa forma você consegue evitar que o animal ele fuja. Porque se você sai com o animal sem uma guia, o que vai acontecer? O animal ele vai ficar solto, ele pode correr para a rua, um carro acabar atropelando ele, ou algum outro animal de rua pode acabar machucando ele, ou o menino correndo pode acabar machucando esse cachorro. Então, na rua existem uma grande quantidade de variáveis de riscos, né, que podem fazer com que o seu animal se machuque, ainda mais animal jovem que não tem muito conhecimento do mundo, né? Ele pode facilmente se machucar tendo essa liberdade. Já você, com a guia, guiando esse animal, você vai o quê? Você vai controlar o espaço onde ele pode ir, o que ele pode cheirar,
ele não ficar correndo para a rua. Então você acaba protegendo ele. Então é muito importante nos passeios você tem a guia para levar esse animal. 7ª dica, né? Em relação a banhos. Como é que eu faço logo nos primeiros meses, doutor, em relação a banho? Pois é, o animal quando ele é muito jovem, principalmente nos 2 primeiros meses, tudo para ele é novidade, então ele pode acabar se estressando fácil, né? Então evite dar banho assim nele logo nesses 2, 3 primeiros meses de vida. Por quê? Porque ele entrando em contato com aquela água, ele pode ficar realmente muito estressado. Isso pode fazer com que a imunidade dele baixe e ele acabe ficando doente. Então, tome muito cuidado com essa questão do banho, certo, pessoal? O que eu posso fazer então, doutor, se meu animal se sujar? Use lenços umedecidos para poder ficar limpando ele, tirando aquela sujeirinha. E você vai limpando e dessa forma ele acaba ficando limpo, sem ter necessidade de você colocar água, jogando água diretamente no corpo dele, fazendo com que ele se estresse. 8ª dica, pessoal, sobre a alimentação. Pois é, o filhote é sempre importante oferecer uma ração adequada para ele, né? Que é aquela ração de filhote, que é uma ração que vai ter o cálcio, que vai ser importante para o crescimento dele, assim também como vai ter mais proteína também. Então, essa ração de filhote é ideal para oferecer para ele. Porque às vezes as pessoas ficam oferecendo outras rações mesmo de animal adulto, mas não é apropriada. Porque o filhote ele acaba tendo necessidades específicas para o seu desenvolvimento. Então busque sempre oferecer mesmo ração de filhote para o animal. Ah, mas doutor, eu posso oferecer alguma outra comidinha extra também assim, comida caseira, comida de gente? Olha, pessoal, é aquilo, poder pode, mas sempre, como eu costumo falar nos meus vídeos sobre alimentação, tem que tomar muito cuidado, né? Porque às vezes a gente não tem uma noção exata do quanto que pode oferecer e não pode ficar também colocando muito tempero, né? A quantidade exata, né, que você vai oferecer de comida. Então você pode acabar causando até um desbalanceamento, né? E a gente sabe que animal jovem ele é muito faminto, ele come muito mesmo, né? Você está colocando comida, ele tende a comer mesmo. Ele também não tem ainda esse controle ainda do apetite dele, ele ainda está educando ainda esse processo. Então o apetite dele acaba sendo voraz mesmo. E pode ser que realmente ele acabe comendo muito mais, né, do que deveria. Então a gente tem que ter esse controle. E com a ração, ela é mais fácil de controlar. Então procure oferecer as rações de filhote. Caso forem oferecer alimentação natural, procure um veterinário, um nutricionista que ele vai auxiliar na formulação desses alimentos. 9ª dica, a questão da educação do filhote, pois nós sabemos que o filhote realmente ele acaba muitas vezes passando do limite, né, em certos aspectos, né? Acaba às vezes rasgando a almofada, arranhando o sofá, acaba derrubando jarros da sua casa. Então realmente eles acabam sendo muito astutos, já que eles são cheios de energia, são muito curiosos, então eles estão sempre buscando fazer alguma coisa na sua casa. E isso é um comportamento natural deles, né? Dificilmente você vai conseguir modificar, então tem que ter muita paciência nessa fase. Claro que você pode sempre tentar controlar, né, um petisco, né, quando ele fazer algo positivo que você goste, é importante. Mas a gente sabe que nessa fase realmente tende a acontecer alguns pequenos acidentes na casa e temos que relevar isso. Mas é claro que se isso continue persistindo durante um longo período da vida do animal, aí deixa de ser um problema da infância, né? Passa a ser realmente um problema de comportamento dele. Aí o ideal é buscar um adestrador para ajudar a resolver esse problema. E 10ª e última dica que eu tenho aqui passar para vocês hoje é amor e carinho, né? Tem que realmente cuidar, tem que amar, tem que gostar, né? Porque se você não gosta, não ama, não adianta. Para que você vai ter um animal? Só para dizer que tem, só para mostrar, aparecer no Instagram, colocar foto bonita para dizer que você é amante dos animais? Então não faz sentido. Então você tem que gostar, você tem que amar e você tem que sentir realmente essa reciprocidade entre você e ele, porque isso vai acontecer realmente se você cuidar deles e amar. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
Se gostaram, não esqueçam mais uma vez de deixar aquele curtir, que isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. Fique à vontade aí para comentar. Tem alguma dica bacana aí que você acredita que eu não coloquei nesse vídeo, que eu poderia ter falado? Fala aí, aproveite e comente embaixo aí, que a gente, quem sabe num próximo vídeo sobre o tema eu falo sobre essa dica aí. Beleza, pessoal? Então é isso aí, até a próxima.